O Rio Grande do Sul registrou hoje o 11º feminicídio deste ano. Ela foi encontrada morta por volta das 13h30 da madrugada. Casos de feminicídio não se apartamento de restringem ao moradas. perfil das específico mulheres exatamente do assassinadas, além de aquelas mulheres Quando uma mulher acaba sobrevivendo a uma tragédia como eu sobrevivi, ainda é muito relativo essa questão do olhar, do apoio, da sensibilidade. Então é uma das outras violências que nós mulheres sobreviventes acabamos enfrentando quando a gente tenta reconstruir a nossa vida, quando a gente sobrevive, porque é ainda muito desconsiderado esse olhar sensível, esse apoio, essa ajuda que muitas vezes não é nos dado. É muito duro saber que meus filhos foram assassinados, né? Assim, eu não consigo, mesmo vivendo isso diariamente, vivendo essa dor, eu não consigo explicar. Porque, para vocês terem uma noção, é muito pior do que ter o corpo queimado, por exemplo. E dizem que ter o corpo queimado, sofrer uma queimadura, é a pior dor do mundo. Eu não concordo. Eu afirmo, infelizmente, dou aqui 100% de certeza, de que viver o luto, uma mãe que perde um filho, viver o luto, é a dor mais dolorosa do mundo. Eu não quero gostar mais dele, eu quero deixar de gostar dele, porque eu não aceito traição, então eu não vou aceitar ele mais na minha vida, porque eu sempre perdoei. Ele me batia, me pedia perdão, eu perdoava porque eu gostava. Eu não sabia viver sem ele. Agora eu não quero gostar mais. Aí eu retorno ao Brasil, até porque eu estava passando por algumas dificuldades. Uma eu fui diagnosticada, né, com estresse pós-traumático, síndrome do pânico, depressão severa. Então, eu precisava retornar para me cuidar também. Psicologicamente, fisicamente, porque eu fiquei com sequelas, né? Eu sinto dores. Hoje em dia eu consigo dormir deitada, mas eu passei 2 anos dormindo sentada por causa da sequela que tinha ficado nas minhas costas e na minha lombar. Então toda essa autoestima, esse resgate pessoal vai surgindo. Então, querendo ou não, é trabalhar muito essa questão, né, do luto, dar espaço para realmente elaborar as questões psicológicas sofridas, poder dar um espaço para que ela fale, para que se valide o que ela sofreu, né? Que realmente toda transformação só pode passar por cima dessa questão de se reconhecer que ela passou por uma situação de violência, mas que essa violência não define ela. Então são questões assim realmente que não são a curto prazo, né? A gente precisa aí que os serviços possam acolher a longo prazo, né? A gente está falando de procedimentos de elaboração emocional e mental que não é de 2, 3 meses, a gente fala de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. E aí a mulher vítima, além de toda a batalha que ela já enfrenta para reconstruir essa vida, para ela se recuperar de alguma forma, ela ainda tem que se envolver no processo, ela tem que se envolver nos seus direitos, ela tem que saber o que ela pode conseguir para aqueles danos serem minimizados. Só que a gente sabe também que tem muitas mulheres que não têm esse tempo disponível, essa informação não chega até elas. E é muito desgastante, é muito cansativo. Porque a tendência, e seria muito mais fácil, deixar de lado. Eu não vou mais fazer cirurgia, não vou mais procurar apoio psicológico, porque é cansativo, é dolorido. E sempre acompanhamento. Ele sai da cadeia, vai botar a tornozeleira ou tem ainda continua as medidas protetivas, vai ter o acompanhamento das patrulhas, né? Muitas vezes eles trazem aqui quando vê, ela tá muito nervosa, e um descumprimento, ele acabou de ir no portão dela, daí de chegar ele não tá mais, aí eles trazem ela aqui, fazem acolhimento, trazem o que a gente faz,
novos pedidos faz a ocorrência de descumprimento. Sai da cidade, vai para outro lugar. Muitas vezes não podem, mas se puderem, vai construir a vida talvez em outro local, né? E eu acredito que também não deixar morrer a prova. A gente é um jargão, assim, não deixa morrer a prova. O que é isso? Mensagens. Não apaga as mensagens que tu recebe dessa pessoa, que tu recebeu. Muitas vezes as mulheres querem se livrar disso. Eu não quero que isso fique no meu celular. Exporta para um e-mail, manda para uma amiga, manda para um parente, faz algum movimento para que isso não se perda. Por quê? Porque ela pode precisar dessa continuidade de talvez ameaças, talvez mensagens intimidadoras, para o futuro registro de ocorrência que vai levar à prisão desse descumpridor de medida, né? Quando nós estamos falando de violência, nós estamos falando de crime. E crime é dever de todos nós levarmos a conhecimento das autoridades. Então, as pessoas, sim, não só podem, devem, tomando conhecimento de qualquer prática criminosa, as pessoas devem levar conhecimento da autoridade policial. Eu, além de sobrevivente, eu me tornei ativista pelo fim da violência doméstica. Eu viajo o Brasil todo fazendo palestras de conscientização, não só contando a minha história, mas também ensinando o que é um relacionamento abusivo para que essas mulheres possam identificar aquilo que elas vivem dentro de um relacionamento. E muitas dessas palestras, durante essas minhas falas e encontros que eu tenho com essas mulheres, eu recebo também denúncias. E o meu papel durante esses encontros, durante esse meu trabalho, é coletar essas denúncias e levar até o poder público para que possam tomar uma medida. Infelizmente, eu não tenho o poder da caneta, né, como eu gostaria, mas eu levo até essas histórias para quem tem. A gente precisa de um grupo. Aqui eu faço artesanato, é onde eu desocupo a minha mente, me entrego ali o artesanato, tem muitas coisas que eu fiz aqui. E procure ajuda, porque sozinha a gente não consegue. Aí eles tomam conta, eles maltratam e acham que são nossos donos, então que as pessoas procurem o As-Maria, o As-Borboleta, que não fiquem paradas, que procurem ajuda. Então, o Grupo Marias, elas entram em contato por diversas formas, né? Umas são encaminhadas através da próprio batalhão Maria da Penha, que verifica o perfil, como é que está a situação e tenta nos encaminhar. Então a gente recebe, a gente encaminha para nossa assistente social, que ou acolhe presencialmente aqui nos sábados ou faz chamadas por videochamada para fazer os atendimentos, para fazer essa escuta qualificada e fazer os devidos encaminhamentos, né? Seja para as políticas públicas, como ir para o CRAS, procurar seus direitos, para o apoio psicológico, se nós temos vaga ou não temos. Chegou na época de fazer o estágio, né? Eu e uma outra colega, nós tínhamos muita vontade de fazer, né, com mulheres. E a gente já conheceu o projeto. E aí a gente, como aqui não tinha nenhuma psicóloga responsável, né, a gente fez a proposta na faculdade de fazer tem o serviço escola na nossa faculdade, como se fosse um braço do serviço escola. Só que aí com os atendimentos aqui. Isso é muito importante, né? Para as mulheres aqui que frequentam o projeto, é muito complicado daqui a pouco elas estarem se deslocando, né? Nós, por exemplo, a gente está lá no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Então, irem até lá é um custo, é tempo. Então, trazer o serviço para cá. E todo esse conhecimento, o Grupo Marias me auxiliou. Claro que eu fui buscar também, né? Hoje eu faço parte da gestão do grupo, exatamente porque eu expandi a minha consciência, fui atrás de falar outras coisas e comecei a fazer mais esse movimento.
Mas eu sei o que eu digo para a mulher. Nós somos muito intuitivas, então assim, ó, não bateu legal a atitude do cara, rever. Pesquisa, a gente pesquisa carros, de comprar casa, de comprar, e daí tu entra no relacionamento de cabeça sem pesquisar a pessoa, sem ver as vezes do cara, sem ver como tem trata os filhos, como tem trata os pais, como que ele é dentro de casa, esse cara, né? Obviamente, dependendo de como ela for ali, né, acolhida, como ela vai ser recebida, isso vai contribuir ou não para depois questões que a gente chama, né, de sequelas. Então, assim, não necessariamente a violência em si, ela vai trazer uma sequela significativa, vai depender da intensidade, da frequência, do tempo de que ela foi exposta àquela violência. Mas o que elas nos trazem, às vezes, é que o atendimento recebido acaba piorando tudo, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Se a mulher sofre uma violência institucional quando ela vai pedir ajuda, vai pedir proteção, né? E aí são comentários do tipo, mas tu já voltou com ele quantas vezes? Tu veio aqui fazer outra denúncia pra quê? Então tu gosta de apanhar. Tá sempre tendo que comprovar que ela realmente sofreu uma violência, que ela é vítima. Então tudo isso, obviamente, ainda tendo que romper as barreiras da vergonha, né? Do medo, enfim. Vamos fazer uma sala das mulheres, né, para atender as mulheres. E quem nós estamos colocando lá dentro dessas salas para atender essas mulheres? Então, não adianta a gente só fazer um fake, fazer uma salinha, colocar umas flores, pintar de rosa e colocar gente com falta de especialização na área. Nós precisamos educar as pessoas, os policiais. E tá tendo isso, mas tá tendo a passos de tartaruga, não tá acompanhando a realidade do perigo que as mulheres passam, né? Então, eu acho que realmente o caminho, as delegacias, elas são muito importantes, porque é um momento muito sensível de pegar um depoimento de uma mulher. Como é que um policial que não tem preparo, às vezes não é culpa do policial, ele foi forjado ali, principalmente se é um homem. Se é uma mulher, ela já tem um pouco mais de abertura, né? Mas se é um homem, talvez ele tenha que ter um pouco mais de aulas sobre isso. Ele precisa se educar. Educar é a palavra. Eles precisam se educar para atender essas mulheres. O enfrentamento, a análise, o exame do tema nos âmbitos, seja acadêmico, seja do ensino médio, fundamental, enfim. Mas me parece que sim, é um tema importante, é um tema que preocupa, e se é importante e preocupa, me parece que deve estar inserido de alguma forma nos programas, né, de educação como um todo. Então, temos uma nova lei que se chama Lei Bárbara Pena, Lei 15.410. E o que fala essa lei? Ela endurece as punições para os agressores que continuam ameaçando as vítimas de violência doméstica, mesmo após a condenação. Pela primeira vez na história, a violência psicológica será considerada como crime de tortura. Também esse agressor vai sofrer falta grave caso ele se aproxime da vítima, dos seus familiares ou locais onde essa mulher esteja. Também ele poderá ser transferido para outro presídio bem longe dessa vítima, inclusive outro presídio em outro estado, caso ele continue ameaçando essa mulher vítima. E também será aplicado um regime disciplinar diferenciado, onde esse agressor ele vai sofrer consequências como a perda de visitas íntimas, também. Então é uma grande evolução, porque pela primeira vez na história uma lei foi criada para olhar essa mulher vítima
após esse agressor ter sido condenado. E depois que eu saí mais ainda do ambiente de agressão, eu tive mais certeza que o intuito dele era me matar. E se algo desse errado, que eu ficasse com alguma sequela. Seja nas costas, que pra mim ele estava tentando me aleijar, porque ele batia bem na região que pegaria a parte da coluna certinho. Então eu teria problemas de mobilidade, como eu estava tendo. E eu não vou desistir. Eu vou continuar. Cada vez que ele invadir é um boletim de ocorrência, porque esse é um jeito que ele acha que ele tá me intimidando. E se ela tem somente a ela para contar, é muito doloroso pensar assim, é muito cruel colocar todo esse trabalho de enfrentamento só na mulher. Então, o que é importante? Que a gente tenha espaços realmente de política pública, né, que possa acolher a longo prazo essa mulher. Bom, eu gostaria de deixar uma mensagem final, que é: as mulheres hoje em dia têm, na medida do possível, né, apoio. A Lei Maria da Penha, apesar de algumas falhas, ela está aí para nos ajudar. Então, nunca deixe de denunciar caso você esteja passando por qualquer tipo de violência. E eu termino com uma frase que eu criei, que eu espero que todos vocês nunca esqueçam, que é: entre um homem e uma mulher, só o coração pode bater. Até quando eu vou contar minha história? Até o dia que eu não respirar mais.